Você já acordou com a certeza de que algo aconteceu durante a noite? Não um sonho, não um pesadelo, algo real. Mas você não lembra. Só sabe que aconteceu porque sobrou algo. Uma marca, um objeto, um cheiro. Evidência de algo que você não estava presente para testemunhar. Mesmo estando lá, mesmo sendo você. Eu comecei a ter esses apagões há 8 meses. E 3 semanas atrás, instalei uma câmera no meu quarto para ver o que eu faço enquanto durmo. Eu não deveria ter feito isso, porque o que eu vi não era eu. Oi, conto mistérios. Meu nome é Rodrigo, tenho 31 anos, sou engenheiro civil, moro sozinho em Florianópolis. Vida normal, estável, sem histórico de problemas psiquiátricos, sem uso de drogas, sem nada que justifique o que está acontecendo comigo. Mas tem algo errado, muito errado. E a parte mais assustadora é que eu não sei há quanto tempo isso está acontecendo. Pode ser meses, pode ser anos. Só sei que está piorando. E que se eu não descobrir o que é logo, eu acho que não vou sobreviver. Porque a coisa que acorda no meu corpo de noite não quer mais me devolver. Começou em abril de 2024. Acordei numa manhã de sábado com as mãos sujas de terra, não barro, terra seca, debaixo das unhas, entre os dedos. Olhei para as minhas mãos sem entender. Levantei, fui até o banheiro. As roupas que tinha usado para dormir estavam sujas também. Calça de moletom com manchas de grama e terra nos joelhos, como se eu tivesse me ajoelhado em algum lugar. Mas eu não lembro de ter saído da cama. Lavei as mãos. Troquei de roupa. Tentei racionalizar. Sonambulismo? Eu nunca tive. Mas sempre tem uma primeira vez. Ignorei. 2 semanas depois, aconteceu de novo. Acordei com os pés cortados. Pequenos cortes. Como se eu tivesse andado descalço em lugar com vidro ou pedras. E tinha sangue seco nas solas. Chequei o apartamento inteiro. Nenhum vidro quebrado, nenhuma pedra. Nada que explicasse os cortes. E a porta da frente estava trancada por dentro, com a chave e a corrente. Como eu teria saído? Comecei a ficar preocupado. Fui no médico. Contei sobre os episódios. Ele pediu exames, polissonografia, exame neurológico, tudo normal. Prescreveu um remédio leve para ansiedade. Disse que era estresse. Mas eu sabia que não era. Porque os episódios continuaram e pioraram. Junho. Acordei às 4 da manhã com a boca sangrando. Não era meu sangue. Corri para o banheiro, cuspi. Escovei os dentes 3 vezes. A água ficava vermelha. Sangue com gosto metálico, forte, fresco. Olhei no espelho. Meus lábios tinham resíduo. Meu queixo também. Como se eu tivesse comido algo. Algo cru, algo sangrando. Chequei a cozinha, geladeira, freezer. Nada faltando, nada aberto. Mas na pia tinha uma faca, suja de sangue. Peguei a faca, cheirei. Era sangue mesmo. Olhei pro lixo, vazio, sem restos de carne, sem embalagem. De onde veio esse sangue? Sentei na mesa da cozinha, tremendo, tentando entender. E então vi, no chão, perto da porta da área de serviço, pegadas com sangue, descalças, minhas pegadas, do tamanho do meu pé, saindo da cozinha, indo até a porta da frente e voltando, como se eu tivesse saído e voltado, mas a porta estava trancada. Peguei a chave, abri a porta. Do lado de fora, no corredor do prédio, tinha mais pegadas, de sangue, secando, sumindo à medida que se afastavam, indo em direção à escada. Segui as pegadas, com o coração batendo forte. Elas desciam a escada, andar por andar, ficando mais fracas, até o térreo, até a porta de saída do prédio. E lá fora, paravam, simplesmente paravam na calçada, como se o que quer que eu fosse ter feito tivesse acontecido ali. Comprei uma câmera, daquelas de segurança residencial, com visão noturna, instalei no quarto, apontada para a cama. Se eu estava tendo episódios de sonambulismo, eu ia descobrir. Na primeira noite não aconteceu nada. Dormi normal. Acordei normal. Na segunda noite, mesma coisa.
Terceira noite. Foi diferente. Acordei às 6 da manhã, com dor nas costas, como se tivesse feito exercício pesado, e com terra nas mãos de novo. Peguei o celular, abri o app da câmera, acessei a gravação da noite, comecei a passar rápido, acelerei. Eu deitado, dormindo. Normal. Até 2h47 da manhã. Eu me mexi, parei a gravação. Voltei, reproduzi em velocidade normal. 2h47:03. Eu me mexo na cama, viro de lado. 2h47:34. Movimento de novo, como se estivesse inquieto. 2h47:58. Sento na cama, abruptamente. Como um boneco puxado por cordas. Meu coração acelerou vendo aquilo. A forma como eu sentei não era natural. Rápido demais. Mecânico. 2h48:15. Fico sentado, parado, por quase 1 minuto. 2h49:02. Viro a cabeça, em direção à câmera. E então, eu sorrio. Não é meu sorriso. É largo demais, forçado, como se músculos estivessem sendo puxados além do normal. E os olhos, mesmo na visão noturna dava para ver. Estavam diferentes. Reflexo estranho, como olhos de animal. 2h49:30. Levanto da cama e ando até a câmera. Fico parado, bem na frente dela, olhando, aquele sorriso ainda no rosto. E então, sussurro algo. Não dava para ouvir claramente. Áudio da câmera é ruim, mas eu li os lábios. Você não sabe de nada. Depois viro e saio do quarto. A gravação continua. Quarto vazio. Por 3 horas, até 5h52 da manhã. Eu volto, entro no quarto, deito na cama e durmo, como se nada tivesse acontecido. Mostrei a gravação para um psiquiatra, especialista em distúrbios do sono. Ele assistiu. Ficou quieto. Assistiu de novo. Isso é incomum. Incomum? Doutor, eu saio do quarto por 3 horas e não lembro de nada. Pode ser automatismo, estado dissociativo. Mas a forma como você se move é atípica. Atípica como? Ele hesitou. Parece mais deliberado, consciente, como se fosse outra pessoa controlando. Mas não é outra pessoa, sou eu. Eu sei, mas vou ser honesto com você. Isso vai além da minha área. Você deveria procurar ajuda de outra natureza. Que natureza? Ele não respondeu diretamente, mas me deu um cartão de um padre, especialista em casos não convencionais. Liguei no mesmo dia, marquei. Mas antes que eu pudesse ir, aconteceu. A pior noite. Acordei às 7 da manhã. Não no meu quarto, não na minha cama. Acordei no quintal do prédio, deitado na grama, sujo de terra, descalço e com sangue nas mãos. Muito sangue. Levantei, olhei em volta, desorientado. Vi algo perto da cerca. No canto escuro, um gato, morto, aberto. Vísceras expostas, sangue por todo lado, e pegadas ao redor. Pegadas descalças, minhas pegadas, levando até onde eu tinha acordado. Vomitei, ali mesmo, na grama. Não era possível. Eu não fiz isso, mas as evidências estavam ali. Pegadas, sangue nas minhas mãos, o gato. Subi correndo, entrei no apartamento, chequei a câmera. Gravação da noite. 2h35 da manhã. Acordo, sento na cama. Aquele sorriso. 2h36. Levanto, saio do quarto. Mas dessa vez a câmera captou o som da sala. Porta sendo aberta, passos, descendo a escada. E uma voz, minha voz, cantarolando. Algo que eu não reconhecia. Melodia estranha, dissonante. 3h45 da manhã. Silêncio. 6h47 da manhã. Barulho de porta. Passos subindo. Eu entro no quarto, com sangue nas mãos. Deito na cama e fico olhando pro teto. Por 10 minutos, sem piscar. Só olhando. Com aquele sorriso. Até fechar os olhos e dormir. Fui no padre, Padre Miguel. Ele é exorcista, reconhecido pela igreja. Contei tudo. Mostrei as gravações. Ele assistiu em silêncio, rosto grave. Você foi em algum lugar diferente recentemente? Cemitério? Igreja abandonada? Algum ritual?
Não, nada disso. Algum objeto novo que você trouxe para casa. Pensei. E então lembrei. 3 meses atrás, comprei uma máscara decorativa num brechó. Máscara tribal. Achei bonita. Pendurei na parede da sala. Máscara? Padre Miguel ficou tenso. Onde ela tá agora? Na sala. Por quê? Me leva até sua casa. Agora. Fomos. Entramos no apartamento. A máscara estava lá, pendurada. Normal. Padre Miguel se aproximou. Olhou de perto. Não toca nela, ele disse. Não tira da parede. Não olha para ela por muito tempo. Por quê? Porque não é... Tem lugares que guardam memória. Não no sentido poético, no sentido literal. Paredes que absorvem energia, emoção, trauma. E quando o trauma é grande o suficiente, quando a dor é intensa o suficiente, o lugar não só guarda, ele reproduz, como um disco arranhado, repetindo o mesmo trecho, infinitamente. Eu comprei um apartamento assim, e demorei 3 semanas para entender que os gritos que eu ouvia à noite não eram de vizinhos, eram do apartamento. Reproduzindo algo que aconteceu ali. Algo que ninguém me contou quando assinei o contrato. Fala, conto mistérios. Sou a Mariana. Tenho 29 anos. Trabalho com advocacia aqui no Rio de Janeiro. Passei anos juntando grana para comprar meu primeiro apartamento. Foi uma conquista enorme. O apartamento era perfeito, reformado. Preço bom demais para localização. Copacabana, 2 quartos. Vista parcial para o mar. Quando vi o anúncio, achei que era pegadinha. Mas não era. O proprietário, um senhor de uns 60 anos, estava com pressa para vender. Disse que tinha herdado de um parente e não queria ficar com o imóvel. Motivos pessoais. Não questionei muito. Preço bom, documentação limpa, vistoria ok. Fechei negócio em 2 semanas. Me mudei em setembro do ano passado. E nos primeiros dias foi tudo perfeito. Até a primeira noite de sexta-feira, quando ouvi os gritos. Primeiros 10 dias foram normais. Acordava, ia trabalhar, voltava à noite. Rotina tranquila. O prédio era antigo, mas bem conservado. Anos 70, vizinhos educados, porteiro atencioso. Meu apartamento ficava no 8º andar. 2 apartamentos por andar. O outro era de uma senhora idosa, Dona Conceição. Nunca fazia barulho. Tudo tranquilo. Até aquela sexta. Eu tinha saído com umas amigas. Voltei tarde, quase meia-noite. Tomei banho, fui dormir. Devia ser umas 2 da manhã quando acordei. Com um grito, alto, feminino, vindo de algum lugar do apartamento. Sentei na cama, coração disparado. Escutando. Silêncio. Esperei. 5 minutos. Nada. Achei que tinha sonhado. Voltei a deitar. E o grito veio de novo. Mais alto. Mais próximo. Como se viesse do corredor. Levantei. Acendi a luz. Peguei o celular. Tem alguém aí? Minha voz soou ridícula. Obviamente não tinha ninguém. Eu morava sozinha. Porta trancada. Mas o grito tinha sido real. Eu tinha ouvido. Claramente. Andei pelo apartamento. Sala, cozinha, banheiro, quarto de hóspedes. Nada. Tudo vazio. Voltei pro quarto. Deixei a luz acesa. Demorei para dormir. De manhã, desci para falar com o porteiro. Seu Mário teve algum problema no prédio de madrugada? Alguma briga? Alguém gritando? Ele me olhou confuso. Não, dona Mariana. Ficou tudo quieto a noite toda. Por quê? Ouvi uns gritos. Achei que era de algum apartamento. Ele coçou a cabeça. Deve ter sido da rua. Fim de semana. Sabe como é? Pessoal volta de festa. Faz barulho. Aceitei a explicação. Mas no fundo, sabia que não tinha vindo da rua. Tinha vindo de dentro do meu apartamento. Os gritos voltaram na sexta seguinte. Mesma hora. 2 da manhã. Dessa vez foram 3. Em sequência. Cada um mais desesperado que o anterior. E então, ouvi outra coisa. Uma voz, masculina, gritando também. Mas diferente. Não era grito de medo.
Era grito de raiva. E ouvi palavras, distorcidas, abafadas, mas ouvi. Cala a boca, cala. Eu avisei. Gelei na cama, paralisada. Os sons vinham do corredor, mas quando olhei pela porta do quarto, o corredor estava vazio. E então ouvi o pior. Um som de impacto, como algo pesado batendo na parede. Depois outro, e gemidos, baixos, de dor. Peguei o celular, mão tremendo. Disquei 190. Polícia, qual a emergência? Tem alguém no meu apartamento. Ouço vozes, gritos. Alguém tá machucando alguém. Endereço? Dei o endereço. Disseram que iam mandar uma viatura. Os sons pararam abruptamente. Silêncio total. Fiquei trancada no quarto até a polícia chegar. 15 minutos depois, tocaram a campainha. 2 policiais. Abri. Eles entraram. Chequei cada cômodo. Armários. Embaixo de camas. Banheiro. Nada. Ninguém. A senhora mora sozinha? Sim. E ouviu vozes? Gritos. Vários. De um homem e uma mulher. E sons de violência. Eles se entreolharam. Pode ter sido dos vizinhos. Som viaja por esses prédios antigos. Mas veio de dentro daqui. Eu tenho certeza. Eles saíram. Disseram para eu chamar de novo se acontecesse algo. Mas no olhar deles, vi que achavam que eu era louca. Não dormi mais naquela noite. Fiquei na sala, todas as luzes acesas, assistindo qualquer coisa na TV. No sábado de manhã, fui falar com Dona Conceição, a vizinha do lado. Toquei a campainha. Ela abriu. Simpática, como sempre. Bom dia, querida. Dona Conceição, a senhora ouviu alguma coisa estranha de madrugada? Gritos, barulho. Ela ficou séria. De madrugada, não. Eu tomo remédio para dormir, não ouço nada. Por quê? Contei. Os gritos, as vozes, os sons de violência. Ela ficou pálida. Você sabe a história do seu apartamento? Meu estômago apertou. Que história? Entra. Preciso te contar uma coisa. Entramos. Ela me ofereceu café. Sentamos. Seu apartamento. Há 3 anos morava lá um casal. Aparentemente normal. Ele era executivo, ela dona de casa. Mas tinha algo errado. A gente ouvia. Discussões, brigas, coisas quebrando. E uma noite, uma sexta-feira, a gente ouviu gritos terríveis. Chamamos a polícia. Quando eles encontraram ela, no corredor, morta, espancada. Minha mão tremeu. O café quase caiu. E ele fugiu. Pulou da janela da área de serviço. Caiu do 8º andar. Morreu na hora. Por que ninguém me contou isso? Por quê? Porque a imobiliária não é obrigada. E o proprietário queria vender rápido. Ninguém quer morar num lugar onde aconteceu isso. Levantei, zonza, tonta. Eu preciso ir. Voltei pro apartamento. Olhei o corredor com outros olhos. Foi ali que ela morreu. E os gritos que eu ouvia eram dela, sendo espancada, sendo morta. O apartamento estava reproduzindo, como um eco, um trauma gravado nas paredes. Tentei vender. Imediatamente. Coloquei no mercado. Mas enquanto não vendia, tinha que morar lá. E toda sexta, toda maldita sexta, às 2 da manhã, os gritos voltavam. Eu comecei a dormir com fone de ouvido, música alta, podcast, qualquer coisa para não ouvir. Mas não adiantava, porque não eram só os gritos. Coisas começaram a acontecer. Objetos se movendo, quadros tortos, portas abrindo sozinhas. E manchas. Manchas aparecendo no corredor. Manchas escuras. No carpete. Na parede. Manchas que não saíam. Não importava quanto eu limpasse. E o pior, comecei a ver. Não claramente. Não como pessoa sólida. Mas vultos. Sombras. Uma figura feminina. Agachada. No canto do corredor. Chorando. E uma figura masculina. Em pé. Sobre ela. Com o braço levantado. Congeladas. Como uma fotografia. Uma cena pausada. E toda sexta, às 2 da manhã, a cena se movia, se animava, reproduzia. A figura masculina batia,
repetidamente. A feminina gritava, se protegia, caía, sem som, como filme mudo. Mas eu ouvia os gritos, os impactos, tudo. Até que uma sexta, a cena mudou. Pela primeira vez em 3 anos, reproduzindo a mesma coisa. Mudou. A figura feminina virou a cabeça e me olhou, diretamente, com olhos vazios, fundos, desesperados, e estendeu a mão, em minha direção, como pedindo ajuda. Saí correndo, sem pegar nada, sem olhar para trás. Fui para casa de uma amiga, contei tudo, ela me acolheu. No dia seguinte voltei, com um padre. Ele benzeu o apartamento, fez oração, disse que ia ajudar. Mas quando terminamos, ele me disse algo que me gelou. O espírito dela tá preso. Preso naquele momento, revivendo a morte, indefinidamente. E vai continuar. Porque o trauma foi grande demais. A dor foi intensa demais. Imprimiu na estrutura do lugar. Não tem como libertar ela? Teria. Mas precisaria de ritual específico. Exorcismo de local. Leva dias. E mesmo assim, não é garantido. E se eu simplesmente for embora? Você pode, mas ela vai continuar ali. E quem quer que more depois, vai ouvir, vai ver, vai testemunhar o sofrimento dela, eternamente. Larguei o apartamento. Perdi dinheiro, muito dinheiro. Não liguei. Não conseguia mais ficar ali. Não conseguia dormir sabendo que ela estava ali, presa, sofrendo. O apartamento foi vendido 3 meses depois. Para um casal jovem, recém-casados. Eu quis avisar, juro que quis, mas não tive coragem. Porque quem ia acreditar? 2 semanas atrás vi o marido, na rua. Por acaso, reconheci ele. Do processo de venda, ele estava diferente, magro, olheiras, abatido. Parei. Falei com ele. Como vocês estão? No apartamento? Ele me olhou. E nos olhos dele vi reconhecimento, desespero. Você sabia e não contou. Minha esposa não dorme mais. Toda sexta ela acorda gritando, dizendo que tem alguém no corredor, que tem uma mulher pedindo ajuda. Ela tá em tratamento psiquiátrico agora. Eu sinto muito. A gente vai processar. Você, a imobiliária, todo mundo. Porque isso não é normal. E você sabia? Ele foi embora. E eu fiquei ali, na calçada, sentindo o peso da culpa. Porque ele estava certo. Eu sabia. E não avisei. E agora outra pessoa está sofrendo. Por causa do meu silêncio. Por causa da minha covardia. Se você for comprar um imóvel usado, principalmente se o preço for bom demais, pergunte. Pergunte por que estão vendendo. Pergunte se aconteceu algo ali. Pergunte para os vizinhos, para o porteiro, para qualquer um, porque tem lugares que guardam trauma, que reproduzem dor. E se você não perguntar, você confia na sua memória, nas suas lembranças de infância, nos momentos que definiram quem você é? Eu confiava, até encontrar uma caixa no sótão da casa da minha mãe, uma caixa com fotos da minha infância, fotos que eu não lembro de ter tirado, com pessoas que eu não lembro de ter conhecido. E em todas elas, tem alguém ao meu lado. Uma menina, da minha idade, sorrindo. Minha mãe diz que nunca existiu essa menina, mas as fotos não mentem. Ou mentem. E aí, conto mistérios. Eu sou o Felipe. Tenho 26 anos. Moro em Belo Horizonte. Trabalho com design gráfico. Vida comum. Ou era comum, até 3 meses atrás, quando descobri que parte da minha vida simplesmente não aconteceu, ou aconteceu diferente do que eu lembro. E a parte mais aterrorizante não é descobrir que sua memória te traiu, é descobrir que talvez ela tenha sido alterada, propositalmente, por algo que não quer que você lembre. Tudo começou quando minha mãe decidiu vender a casa onde cresci. Casa antiga, periferia de BH. Ela ia se mudar para um apartamento menor. Fui ajudar a organizar, separar o que ia vender, doar, jogar fora. Passamos o fim de semana inteiro nisso. Sábado e domingo, mexendo em anos de acúmulo. No domingo à tarde, subimos pro sótão.
Lugar que eu não ia há anos. Cheio de caixas velhas, entulho, coisas esquecidas. Minha mãe começou a descer caixas. Eu ia abrindo, checando o conteúdo. Tinha de tudo. Roupas antigas, documentos, brinquedos meus de quando criança. E então abri uma caixa específica. Caixa de sapato, velha, empoeirada. Dentro tinha fotos, dezenas de fotos, soltas, sem álbum. Fotos da minha infância. Comecei a passar por elas. Eu bebê, eu criança, aniversários, Natal, praia, memórias, boas, nostálgicas. Até que cheguei numa foto que me fez parar. Era do meu aniversário de 7 anos. Eu reconheci. Lembro daquele dia. Festa pequena, quintal de casa, bolo do Batman. Na foto, eu tava soprando as velhinhas, sorrindo. E ao meu lado, tinha uma menina, mesma idade que eu, cabelo castanho, sorriso largo, segurando um pedaço de bolo. Olhei pra foto sem entender. Quem era ela? Eu não lembrava de nenhuma menina naquela festa. Peguei outra foto. Natal. Eu abrindo presente. Lá estava ela de novo, sentada no sofá, ao meu lado, usando um vestido vermelho. Outra foto. Praia. Eu fazendo castelo de areia. Ela agachada ao lado, ajudando. Foto após foto. Ela estava lá, sempre ao meu lado, sempre sorrindo. Em todas. Em todas as fotos daquela caixa. Mas eu não lembrava dela. Desci com as fotos. Mostrei para minha mãe. Mãe, quem é essa menina? Ela olhou, franziu a testa. Que menina? Essa. Apontei. Tá em todas as fotos comigo. Minha mãe pegou a foto, olhou de perto e ficou confusa. Felipe, não tem nenhuma menina aqui. Como não tem? Tá aqui, ó. Apontei de novo. Claramente. A menina era visível. Minha mãe me olhou preocupada. Filho, nessa foto só tem você, soprando a vela, sozinho. Senti um frio. Mãe, você tá vendo a foto certa? Olha aqui, do meu lado. Ela tá segurando o bolo. Felipe, eu não sei o que você tá vendo, mas não tem ninguém aí. Peguei outra foto. Mostrei. E nessa? Natal? Ela tá no sofá. Você tá no sofá. Sozinho. Não tem ninguém com você. Meu coração acelerou. Peguei o celular. Tirei foto da foto. Dei zoom. A menina tava lá. Clara. Nítida. Mostrei o celular pra minha mãe. E agora? Tá vendo? Ela olhou e balançou a cabeça. Filho, você tá me assustando. Não tem nada aí. Olhei pra tela do celular. A menina continuava lá, sorrindo. Como minha mãe não conseguia ver. Mãe, eu juro, ela tá aqui. Em todas as fotos. Minha mãe me abraçou. Acho melhor você descansar. Tá estressado. Trabalhando demais. Mas eu sabia que não era estresse. Tinha algo muito errado. Levei as fotos pra casa. Passei a noite analisando. Uma por uma. A menina estava em todas. Sempre ao meu lado. Sempre próxima. Mas eu não tinha nenhuma memória dela. Nenhuma. Tentei lembrar. Forçar a memória. Quem era? Como se chamava? Como nos conhecemos? Nada. Vazio completo. Liguei pra minha tia, irmã da minha mãe. Ela estava naquele aniversário de 7 anos. Tia, você lembra de uma menina que ia nas minhas festas? Quando eu era criança, cabelo castanho, sempre colada comigo? Menina? Que menina? Não sei o nome, mas ela tá nas fotos, todas as fotos. Felipe, você não tinha amiguinha não. Você era meio isolado. Brincava sozinho na maioria das vezes. Sua mãe até se preocupava. Mas ela tá aqui, nas fotos. Eu não tô inventando. Filho, acho que você tá confundindo. Ou é filha de algum vizinho que apareceu no fundo de alguma foto. Mas amiga sua? Não. Isso eu lembraria. Desliguei. Frustrado, confuso. Decidi investigar de outra forma. Peguei uma das fotos, escaneei, joguei no Photoshop, analisei os pixels, procurei sinais de manipulação. Nada. Foto original, sem edição, sem montagem. A menina estava lá desde que a foto foi tirada. Mas ninguém lembrava dela, exceto as fotos. E eu. Porque agora eu começava a lembrar.
Fragmentos. Flashes. Como sonhos esquecidos voltando. Eu lembrava de brincar com alguém. No quintal. Pega-pega. Esconde-esconde. Lembrava de rir. De conversar. Com uma menina. Mas o rosto era borrado. O nome não vinha. Era como se a memória tivesse sido apagada. Mas não completamente. Deixaram rastros. As fotos. E agora, ao ver as fotos, a memória estava voltando. Aos poucos. Em pedaços. E quanto mais eu lembrava, mais eu sentia. Medo. Um medo profundo. Irracional. Como se meu subconsciente estivesse me avisando. Não lembra. Não tenta lembrar. Foi apagado por um motivo. Uma semana depois, acordei no meio da noite, 3 da manhã, com uma lembrança, súbita, vívida. Como se alguém tivesse ligado uma luz no quarto escuro da minha mente. Eu lembrei do nome dela, Ana, e lembrei demais. Ela não era de verdade, amigo imaginário. Eu tinha criado ela, quando tinha 5 anos, depois que meu pai morreu. Eu me sentia sozinho, triste, e criei Ana, para fazer companhia. E ela era real, para mim. Eu via ela, conversava com ela, brincava com ela. Minha mãe se preocupou, me levou em psicólogo. Disseram que era normal. Fase. Passaria. Mas não passou. Ana ficou. Por anos. Até meus 9 anos. E então, algo aconteceu. A memória ficou confusa, fragmentada. Mas eu lembrei de medo. Muito medo. Ana tinha mudado. Não era mais amiga. Era possessiva, ciumenta. Não queria que eu brincasse com outras crianças. Ficava brava. Fazia coisas ruins. E uma noite, ela me disse algo. Algo que me apavorou tanto que eu bloqueei. Apaguei da memória. Completamente. Ela disse: se você parar de acreditar em mim, eu vou desaparecer. Mas não vou embora. Vou ficar presa entre o que é real e o que não é. E vou te odiar. Para sempre. E quando você crescer, quando você menos esperar, eu vou voltar. E vou te fazer lembrar. E vou te levar comigo. Eu tinha parado de acreditar. Aos 9 anos. Conscientemente. Propositalmente. E ela sumiu. Da minha vida. Da minha memória. Mas ficou nas fotos. Porque as fotos capturam não só o que é real. Capturam o que era real para quem tirou. E para mim, naquele momento, Ana era real. E agora, 17 anos depois, ela estava voltando. Porque eu tinha visto as fotos. Tinha lembrado. Tinha reaberto a porta. Sentei na cama, suando frio. Respiração rápida. E ouvi, vindo da sala, uma voz infantil, feminina, cantarolando. Uma música de criança, que eu não ouvia há 17 anos. Levantei, devagar, coração batendo forte. Fui até a sala, acendi a luz, vazia. Mas a voz continuava, vindo de algum lugar, impossível definir. E então vi, no espelho da sala, reflexo borrado, atrás de mim, uma figura pequena, de criança, cabelo castanho. Virei rápido. Nada. Olhei pro espelho de novo. Ela ainda estava lá, parada, olhando para mim. E sorriu. Não era mais sorriso de criança. Era sorriso de algo que esperou 17 anos. Com raiva, com ódio. E então ela sussurrou, voz ecoando de dentro do espelho. Você lembra agora? Finalmente. E agora? Você é meu de novo. Quebrei o espelho, com uma cadeira. Estilhaços por todo lado. Peguei as fotos, todas, e queimei, na pia, uma por uma. Gritei, você não é real, você nunca foi. Eu te apaguei uma vez e vou apagar de novo. A voz parou, o peso no ar sumiu. Silêncio. Respirei, aliviado. Mas no fundo, eu sabia que não tinha terminado. Porque 3 dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto minha, tirada naquele dia, na rua, sem eu saber. E ao meu lado, borrada mais visível, estava ela, com a mensagem: você pode queimar as fotos antigas, mas eu apareço nas novas também. Porque agora eu não sou só lembrança, eu sou o real. Você me trouxe de volta. E dessa vez, eu não vou embora. Mudei meu número,
Mudei de apartamento. Eu trabalho num necrotério há 8 anos. Já vi de tudo. Corpos em todos os estados. Todas as formas de morte. E uma coisa que você aprende rápido nesse trabalho é: morto não se mexe. Não importa o que te digam. Não importa os gases. Os espasmos post-mortem. Um corpo morto, propriamente morto, não se mexe. Não abre os olhos. Não respira. E definitivamente não te segue com o olhar. Até 3 semanas atrás, eu tinha certeza disso. Até o corpo da gaveta 4 provar que eu estava errado. Porque aquele corpo ainda está se mexendo, mesmo depois de cremado. Conto mistérios. Eu preciso de ajuda. Não sei se isso vai servir de algo. Não sei se alguém pode fazer alguma coisa. Mas preciso contar. Preciso que fique registrado, caso algo aconteça comigo. Meu nome é Eduardo. Tenho 34 anos. Sou técnico em necropsia no IML de Salvador. Trabalho direto com corpos. Preparação, identificação, autópsia. É um trabalho pesado, emocionalmente, mas alguém tem que fazer. E eu sempre fui bom nisso. Profissional, distante, sem envolvimento emocional. Até esse caso. O caso que mudou tudo. Que me fez entender que tem coisas piores do que morte. Tem o que vem depois. Quando algo dá errado. Quando algo não quer partir. Quando algo fica preso. Entre este mundo e o próximo. E te arrasta junto. O corpo chegou numa terça-feira, 17 de novembro. Noite. Vítima de acidente de carro. Colisão frontal. Motorista masculino, 42 anos. Identificado como Marcos Henrique Tavares. Corpo veio direto do local do acidente. Bastante danificado. Politraumatismo. Morte instantânea, segundo os paramédicos. Chegou por volta das 23 horas. Eu estava no plantão noturno com o Dr. Augusto, o legista de plantão. Recebemos o corpo. Procedimento padrão. Tag de identificação. Ficha. Fotos. Gaveta. Coloquei ele na gaveta 4. Câmara fria. Ia fazer a autópsia no dia seguinte de manhã. Tranquei a gaveta. Conferi. Tudo certo. Voltei para a sala de descanso. Doutor. Augusto foi pro escritório terminar uns laudos. Eu estava tomando café, mexendo no celular, quando ouvi um barulho metálico vindo da câmara fria. Olhei pro relógio. 00:15. Levantei. Fui checar. Abri a porta da câmara. Ar gelado. Luzes fluorescentes piscando levemente. Silêncio. Olhei as gavetas. Todas fechadas, incluindo a 4. Ia voltar quando ouvi de novo. Mais claro agora. Vindo de dentro de uma das gavetas. Gaveta 4. Um arrastar. Como se algo estivesse se mexendo lá dentro. Meu estômago embrulhou. Cheguei perto. Coloquei a mão na maçaneta. O som parou. Esperei. 10 segundos. 20. Nada. Gases, pensei. Movimento post-mortem causado por gases internos. Raro, mas acontece. Voltei para a sala. Tentei ignorar. Mas 15 minutos depois, o som voltou. Mais alto. Mais persistente. Como se algo estivesse tentando sair. Chamei Dr. Augusto. Contei sobre o barulho. Ele suspirou. Eduardo, você sabe que corpo pode fazer barulho? Gases. Relaxamento muscular tardio. Eu sei. Mas isso não parece normal. Vamos checar então. Fomos até a câmara. Abri a gaveta 4. O corpo estava lá. Coberto com lençol. Imóvel. Dr. Augusto puxou o lençol. Examinou. Tá tudo normal. Rigor mortis estabelecido. Nenhum sinal de movimento. Ele cobriu novamente. Fechou a gaveta. Relaxa. É só um corpo. Voltamos. Mas eu não conseguia relaxar. Tinha algo errado. Eu sentia. Às 2 da manhã, fui ao banheiro. No caminho, passei pela câmara. E ouvi. Não era mais som de arrastar. Era batida. Alguém batendo. De dentro da gaveta. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Gelei. Abri a porta da câmara. Devagar. As batidas continuavam. Ritmadas. Insistentes. Vindo da gaveta 4. Aproximei. Mão tremendo. Coloquei no metal da gaveta. Senti vibração a cada batida. Como se alguém realmente estivesse batendo. De dentro.
Mas era impossível. O homem estava morto. Eu tinha visto. Trauma craniano severo. Sem sinais vitais. Respirei fundo. Puxei a gaveta. O corpo estava em posição diferente. Eu tinha deixado ele reto. Braços ao lado do corpo. Agora o braço direito estava dobrado. Mão na altura do peito. Como se tivesse se mexido. E a boca? A boca estava entreaberta. Eu tinha certeza que estava fechada antes. Cheguei mais perto. Olhei o rosto. Os olhos estavam abertos. Fixos em mim. Gritei, recuei, bati na parede. Dr. Augusto veio correndo. Que foi? Os olhos. Ele tá com os olhos abertos. Dr. Augusto olhou. Eduardo, morto pode abrir os olhos. Relaxamento das pálpebras. Você sabe disso. Mas eles estavam fechados. Eu vi. Você pode ter visto errado. Tá cansado. Fim de plantão. Ele fechou os olhos do corpo, manualmente, ajeitou o braço. Pronto, agora para de surtar. Fechou a gaveta. Me levou de volta. Mas nos olhos dele, vi dúvida. Preocupação. Ele também tinha sentido. Algo estava errado. No dia seguinte, a autópsia foi realizada. Dr. Augusto fez. Eu assisti. Procedimento normal. Abertura. Análise de órgãos. Coleta de amostras. Causa da morte confirmada. Trauma craniano severo. Morte instantânea. Mas durante o procedimento, algo estranho. Quando o Dr. Augusto fez a incisão em X no peito, o corpo reagiu. Não foi espasmo. Não foi contração involuntária. Foi movimento deliberado. O braço se mexeu. Levantou. Como se tentasse parar o corte. Dr. Augusto parou. Olhou para mim. Você viu? Vi. Isso não é normal. Ele continuou, mais cauteloso. Mas o corpo não se mexeu de novo. Terminou a autópsia. Costurou. Colocou o corpo de volta na gaveta. Vamos cremar amanhã. Família autorizou cremação imediata. Melhor acabar logo com isso. Concordei. Mas aquela noite, a última noite antes da cremação, foi a pior. Eu estava sozinho. Plantão solo. Dr. Augusto tinha ido embora. Meia-noite. Câmara fria. As batidas voltaram. Mas diferentes. Mais frenéticas. Desesperadas. Como se o corpo soubesse. Soubesse que ia ser cremado. E não quisesse. Fui até lá. Não sei porquê. Devia ter ignorado. Devia ter saído. Mas fui. Abri a gaveta. E ele estava sentado. Sentado na maca. Dentro da gaveta. Tronco erguido. Olhos abertos. Fixos em mim. E a boca se mexeu. Formou palavras. Sem som. Mas eu li os lábios. Não queima. Por favor. Não queima. Sai correndo. Chamei segurança. Chamei Dr. Augusto pelo telefone. Quando voltamos, o corpo estava deitado. Normal. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu tinha visto. Eu tinha visto. Dr. Augusto me mandou para casa. Disse que eu estava em choque. Overworked. Mas ele agendou a cremação para a 1h da manhã. Queria acabar logo com aquilo. Cremação foi às 8h. Eu não fui. Não quis assistir. Fiquei em casa, tentando esquecer. Recebi mensagem do Dr. Augusto às 9h. Cremação concluída. Acabou. Respirei aliviado. Acabou. Finalmente. Mas à noite, recebi outra mensagem. Dele. Eduardo, preciso te mostrar uma coisa. Urgente. Vem pro IML. Fui. Cheguei às 28h. Dr. Augusto me levou até a sala de cremação. Mostrou a urna, com as cinzas do corpo. Olha isso. Abriu a urna. As cinzas estavam se mexendo. Não era vento. Não tinha corrente de ar. As cinzas se mexiam sozinhas, formando padrões, como se estivessem tentando se reorganizar. E então, ouvi, vinda da urna, uma voz, baixa, raspada. Impossível. Você me queimou. A urna começou a tremer. As cinzas se agitaram violentamente. E então explodiram. Para fora da urna. Para todos os lados. Cobrindo a sala. Cobrindo a gente. Respirei cinza. Engasguei. Tossi. E quando limpei os olhos, vi, no espelho da parede, refletido atrás de mim,
A silhueta do corpo, feita de cinza, flutuando, e ele estava gritando, silenciosamente, boca escancarada, cheio de raiva, de ódio. Chamamos um padre. Urgente. Ele veio, benzeu o local, fez oração. As cinzas pararam de se mexer. A presença sumiu. Ele disse que o homem tinha morrido com raiva, ódio intenso, rancor não resolvido, e que isso tinha prendido o espírito ao corpo e depois às cinzas. Mas que agora, com a bênção, ele tinha sido liberado. Finalmente em paz. Jogamos as cinzas no mar. Procedimento especial. Com mais orações. E durante semanas, nada aconteceu. Achei que tinha acabado. Até ontem, quando acordei e senti peso no peito, dificuldade para respirar. Fui ao banheiro, tossi e cuspi cinza, cinza preta, na pia. Olhei no espelho. Meu reflexo estava diferente. Os olhos não eram meus, eram dele. E então ouvi, vinda de dentro da minha cabeça, a voz: você me queimou. Agora eu vou morar em você, até você entender, até você sentir o que eu senti. Preso, sem saída, até virar cinza também. Procurei médico, psiquiatra, padre. Todos dizem coisas diferentes. Trauma, psicose, possessão. Não sei o que é. Só sei que toda manhã acordo tossindo cinza, que meu reflexo fica cada vez menos parecido comigo, que ouço a voz dele, o tempo todo, dentro da minha cabeça. Ele tá tomando o lugar, lentamente, e eu não sei quanto tempo eu tenho. Antes de virar só cinza também, antes de desaparecer completamente, e ele assumir. Por isso gravei isso, por isso mandei pra vocês, pra ter registro, pra alguém saber. Que se você ver Eduardo Mendes andando por aí, trabalhando no IML de Salvador, não sou eu, não mais. Vai ser ele, usando meu corpo, vivendo minha vida, enquanto eu fico preso, dentro, gritando, como ele ficou. Se você trabalha com mortos, respeite eles, sempre, porque alguns não partem em paz, alguns ficam presos, raivosos. E se você for responsável por queimar o corpo deles, por apagar a última coisa física que os prendia aqui, eles vão te culpar e vão fazer você pagar, de dentro, até você virar cinza também. Na próxima vez que você ver cinzas, de cigarro, de incenso, de qualquer coisa que foi queimada, observe bem, veja se elas se mexem, porque talvez, só talvez, não seja só cinza, talvez seja alguém que ainda não aceitou, que ainda não partiu e que está procurando um novo corpo. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.